Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é um pouco diferente. Normalmente a gente trabalha a parte de gramática e a parte de análise textual, até porque ninguém consegue fazer uma análise textual sem antes fazer uma análise gramatical. Então, tudo aquilo que é atrelado à análise de um texto de forma geral, a gente consegue avaliar a sua macroestrutura e a sua microestrutura. Quando eu falo macroestrutura, eu falo do texto como um todo e de suas características. Por exemplo, se for um texto dissertativo, avaliar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Se for um texto narrativo, eu também vou avaliar isso, mas eu vou perceber outras características. Se tem um narrador que é presente, se tem um narrador que é observador, se tem uma narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa, essa é a pegada. O tipo de descrição que vai fazer e por aí vai. Mas também tem a parte da microestrutura, que é atrelada à parte gramatical. Então, a gente vai ter que avaliar, pensando numa prova de concurso público, se a regência está correta, se a pontuação está correta, se a crase está correta, se a concordância está correta e por aí vai. Só que hoje, especificamente, a gente vai trabalhar uma síntese dos estudos literários, ou seja, a gente vai falar de literatura para o teu concurso público. Só que é o seguinte, quando a gente fala em literatura para um vestibular, aí a gente aprofunda, até porque a gente faz com muita calma, a gente pega estilo por estilo, separadamente, autor por autor, e aí tem grandes nomes na nossa literatura brasileira, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, que a gente vai pegar os principais textos e vai esmiuçar. É algo que é bastante cobrado num vestibular. Agora, no concurso público, o que o cara faz quando ele bota a parte de literatura? É uma parte técnica, é uma parte superficial. A gente tem sim de entender quais foram os estilos para a gente perceber as características de cada época literária e também ele pode fazer o quê? Ele pode cobrar a fundo, de repente, uma análise de um texto literário. Só que é o seguinte, você vai estar preparado nas duas pegadas, porque você aqui agora, nesta aula especificamente, você vai estudar as características de cada estilo e vai ver o nome dos principais autores de cada estilo. Com isso, você já vai ter um conhecimento que vai te dar base para poder analisar um texto. Vamos supor que ele possa fazer dois tipos de perguntas. Essa é a verdade. Ou ele vai trabalhar em cima da característica específica, e aqui só essa aula já é o suficiente para você matar, ou ele vai pegar um texto, por exemplo, um texto do Drummond, um texto do Guimarães Rosa, um texto de Machado de Assis, e vai pedir para você analisar, e vai trabalhar ali com algumas perguntas. Se ele trabalhar em cima de características do estilo epocal, você mata pela aula de hoje. Ah, Sidney, mas e se ele, por exemplo, quiser saber sobre o tipo de narrador, ou então quiser analisar uma estrutura específica? Ora, o nosso curso já te dá base para isso, o curso vai dar base para isso, porque você já estudou a parte de compreensão e interpretação do texto, você já estudou com certeza a parte de figuras de linguagem, você já estudou a parte de funções da linguagem, tem tudo isso no curso. Então, você vai ter base para poder responder qualquer questão voltada para o período literário. Ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. A gente vai começar pela fase colonial. Então, aqui a gente não vai falar de literatura mundial, ou seja, uma literatura internacional. A gente não vai falar de literatura que acontece na Inglaterra, de literatura que acontece na Alemanha, a gente vai focar apenas na literatura brasileira. E a gente começa na fase colonial. Acompanha aqui comigo, ó.
Na hora que a gente fala de fase colonial, a gente tem o quê? Primeiro, o quinhentismo. E depois a gente fala do barroco também. Mas primeiro a gente vai falar do quinhentismo. Qual é a característica do quinhentismo? A gente tem a questão da informação e a questão da catequese. E aí a gente vai pensar, como assim, Sidney? Como assim informação? Como assim catequese? O Brasil, ele é colônia, propriamente dito. Então, quem foi que dominou o Brasil? Foi Portugal, beleza? Portugal. Então, quando Portugal veio para cá, obviamente, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, eles precisavam relatar o que tinham encontrado. Então, os textos eram basicamente o quê? Informativos. Eram relatos do que ia acontecendo durante a viagem e do que eles encontraram de fato aqui. E aí, nesse momento, quando o camarada começa a relatar o que encontra aqui, obviamente ele trabalha muito com um texto descritivo. Afinal de contas, o Brasil, quando eles chegaram aqui, em nosso litoral, eles pegaram maravilhosas praias, florestas, tinha a questão do índio, tudo isso. Então, eles tinham que relatar todo esse processo. Então, era um texto muito informativo. Eles informavam quem? Eles informavam a corte, informavam ao rei. Então, os camaradas que estavam ali nas naus, nas caravelas, iam informando. É por isso que na hora que a gente vai pensar em autores, a gente pega o Pero Vaz de Caminha como principal autor desta literatura de informação, ou seja, dessa literatura informativa. E aí, o texto mais conhecido que a gente tem é a Carta do Achamento, que na verdade é a carta que relata o momento em que acharam o quê? O Brasil. Obviamente, eles estavam procurando a Índia, você sabe isso porque você já estudou história, mas eles acabaram, por um acaso, encontrando o quê? O Brasil. Então, essa carta do Pero Vaz de Caminha, que se chama Carta do Achamento, é o principal texto da época do quinhentismo e da nossa chamada literatura de informação. Só que aí é o seguinte, quando o dito homem branco, o português, chegou aqui, ele não simplesmente aceitou chegar e pronto, e dividir o terreno. Ele quis fazer o quê? Ele quis dominar. Nós fomos dominados. Mas quando eu digo nós, eu digo na verdade o índio, quem já estava aqui. Só que eles, os portugueses, eles tinham o quê? Como padrão religioso, o cristianismo. Ou seja, a Igreja Católica é que norteava o poder em sua estrutura. Política e religião sempre andaram juntas. Só que aí, quando os caras chegaram aqui, os índios, eles não eram cristãos, obviamente. Eles tinham os costumes deles. Só que os portugueses não respeitaram isso. Então, o europeu, quando chegou ao Brasil e encontrou o índio, ele quis fazer o que com o índio? Ele quis catequizar. Então, aqui a gente trabalha muito esse processo da catequização. Só que aí nessa pegada entra outro autor. Agora não é mais uma literatura de informação, agora é uma literatura de catecismo. E entra o padre José de Anchieta. E o seu principal livro é a Gramática da Língua dos Índios, Poemas e Autos. Porque, obviamente, ele tinha que catequizar através do quê? Através da linguagem. Não era só um ritual, não era só os costumes, não era simplesmente, entra aí, você vai tomar uma hóstia, você vai fazer o sinal da cruz e pronto, e acabou. Não, eles tinham que colocar uma gramática para que o índio conseguisse ler os textos bíblicos, os mesmos textos que os europeus liam, ou seja, os portugueses. Então, é daí que a gente pega essa literatura de catequese, ok? Então, beleza. Agora, quando a gente pega o barroco, que é uma parte da literatura muito mais rica, a gente tem que começar a perceber algumas estruturas. Quando a gente pensa em barroco, o barroco tem como principal estrutura
E a gente aqui nem vai trabalhar, ó. Vocês vão ver que eu vou botar religiosidade, constatação da efemeridade, blá, 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 blá. A principal estrutura que a gente tem no Barroco é a questão das antíteses e dos paradoxos. Porque, na verdade, é um período em que o homem, ele começa a ficar em conflitos. Ele começa a perceber sua posição no mundo e ele começa a perceber, né, caramba, o que eu estou fazendo aqui? De fato, para que serve a minha vida? E aí ele começa a se dar conta de algumas situações. Então, no Barroco, a gente tem muito a questão da religiosidade. Vocês vão perceber que o grande nome do Barroco é o Gregório de Matos, o chamado Boca do Inferno. E ele teve 3 períodos literários bem marcados, assim como o próprio homem em sua vida. A gente poderia até dizer que ele teve uma questão imatura, uma questão mais madura e uma questão ultramadura. Só que aí, se eu falo isso, né, e digo que é assim de fato, você pode contestar, vai falar, isso não é necessariamente maturidade. O que o Gregório de Matos fez? Enquanto ele era jovem, ele trabalhava muito a questão sexual, a questão mais da carne mesmo. Depois, num outro momento, já num segundo período de sua literatura, ele trabalhou muito a questão da análise social. Então, ele criticava o corrupto, ele criticava todas as estruturas de poder corruptas que nós tínhamos. E numa terceira fase, mas já no final da sua vida, ou seja, mais velho, já quase com o pé na cova, ele trabalhou muito a literatura religiosa, como se ele se conhecesse de fato pecador e tivesse pedindo perdão por isso. Mais ou menos como o homem de forma natural faz, né? Não vou dizer todo mundo, mas é meio que assim. Quando eu percebo que a coisa está ficando feia, que eu vou passar desta para uma melhor, eu começo ou não começo a pedir perdão. Foi mais ou menos assim que o Gregório de Matos fez também, só que ele representou isso na literatura. Agora, a gente tem uma constatação da efemeridade, e é a partir disso que entra o tal do carpe diem. O que é o carpe diem? O carpe diem significa viver a vida, como se não houvesse um amanhã, porque a gente percebe a efemeridade da vida. O que é efêmero? É aquilo que é passageiro, é rápido. A vida é muito rápida, então o homem se deu conta que a vida é só uma passagem, que vai passar muito rápida, então não tinha por que fazer tudo regradinho, tudo certinho. E o Gregório de Matos fez muito isso no começo de sua literatura. E aí o que acontece? O camarada se entrega às luxúrias, aos prazeres, e aí é nesse momento que a gente brinca aqui que o homem entra em conflito, porque ele se dá conta da efemeridade da vida e ele, na verdade, quer aproveitar os prazeres da carne, mas tem a questão da religiosidade, ou seja, se eu peco eu vou para o inferno. Então, caramba, mas eu quero ir para o céu, eu quero Deus. E aí ele começa a entrar em conflito. Caramba, faço ou não faço? E isso era sempre representado na literatura. Tem um soneto do Gregório de Matos que ele fala assim: sois anjos que me tenta e não me guarda. Ou seja, ele começa a trabalhar essa oposição com o lado feminino. Ou seja, a mulher tenta, né, é lasciva, vai mexer com os instintos mais primitivos dele, mas ela não é capaz de guardá-lo, né? Ou seja, não é capaz de cuidar dele, não é capaz de levá-lo ao céu. E aí o que o camarada faz? Entra em conflito, ele não sabe se entrega à luxúria, ao prazer da carne, ou se ele busca o divino. Então, neste momento aqui, da constatação da efemeridade, é que surge o tal do carpe diem, que é aproveitar a vida como se não houvesse o amanhã. Aí, como eu disse a vocês, tem a questão das antíteses e dos paradoxos. Numa prova, é muito comum o camarada pegar um texto barroco e trabalhar em cima destes 2 processos que se confundem. Então você precisa entender muito bem que a antítese, de fato, é um jogo de oposição. E é uma oposição que pode acontecer. Exemplos: o bem e o mal,
o céu e o inferno, o branco e o preto. Vou dar um exemplo clássico: morte e vida severina. Eu tenho uma relação de antítese. Eu tenho morte e vida. Eu digo que a vida é uma constante luta do bem contra o mal. Então eu tenho aí o quê? Mais uma vez, uma antítese: bem e o mal. Eu digo que a vida é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais o quê? Pobre. Então eu tenho uma antítese aí entre rico e pobre, ou seja, são oposições que podem acontecer num processo lógico. Agora, o que é o paradoxo? Tem muita gente que acha que é simplesmente um valor de oposição, assim como é a antítese, e é nessa que o camarada derrapa. Só que aí é o seguinte: se a gente fosse pensar em oposição, eu diria que é uma oposição colocada ao extremo. Na verdade, o paradoxo, ele é algo impossível. Vamos analisar etimologicamente essas duas palavras. Tese vem de opinião e ante vem de algo contrário, oposto. Então é aquilo que é oposto à opinião, que é contrário à opinião. É por isso que eu sempre trabalho com a questão da oposição. Agora, quando eu falo em paradoxo, doxo vem de doxia, que significa lei, e para vem daquilo que é de fato paralelo. Então é aquilo que é paralelo à lei, ou seja, é impossível. É como se eu tivesse assim, a rua A e a rua B, e aí eu dissesse que esta rua B em algum momento vai virar a rua A. Não vai. Eu até me preocupei em não trabalhar aqui com física, duas retas. Quando duas retas se encontram, aí alguém vai falar, em algum lugar no infinito. Não, estou trabalhando com ruas. Se em algum momento essa rua A se encontrar com a rua B, elas viram a rua C. Elas não vão ser nunca a mesma coisa. Então, se aqui a linha A é a lei e a B é o paradoxo, ela nunca vai chegar a ser o quê? A letra A. Nunca vai chegar a ser a rua A. Então é algo que é impossível. Tem dois exemplos clássicos. Um é do soneto de Camões, que pode aparecer na prova, um sonetinho de Camões, mas pode, por exemplo, o camarada pegar e colocar a música Monte Castelo, do Renato Russo, do Legião Urbana, que aí numa tacada só, ele trabalha duas paradas literárias interessantes. Ele trabalha o que a gente chama de intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto, entra no outro texto. Isso depende muito do conhecimento de mundo da pessoa. Depende muito. Se o camarada bota a música Monte Castelo, naquele momento ele está trabalhando com duas intertextualidades, com o texto da Bíblia e com o soneto do Camões. Foi isso que o Renato Russo fez de forma brilhante. Então, quando ele começa lá, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Este pedaço é um trecho da Bíblia. Então ele dialogou com a Bíblia, ele entrou no texto da Bíblia. Isto é intertextualidade. Aí quando ele começa a falar, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um contentar-se descontente, é um não querer mais que bem querer, e por aí vai. Neste momento, ele entra no texto do Camões. Então, ele faz mais uma vez intertextualidade. Isso é muito importante porque você só percebe isso com conhecimento de mundo. Essa é a verdade. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa de qualquer tipo de texto. E perceber intertextualidade só com conhecimento de mundo vasto. Agora, nesse momento, o que ele poderia fazer? Poderia brincar com a figura de linguagem paradoxo. Porque na hora que o cara diz assim, amor é ferida que dói e não se sente, pensa comigo, velho. Se está doendo, como é que eu posso dizer que não se sente? Isto é impossível. Isto é um paradoxo. Outro paradoxo muito clássico é a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando o camarada diz assim, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Pensa comigo, bananada de quê? É de banana. Como é que você vai falar que a bananada é de goiaba? Isso é impossível. Então, mais uma vez, é o quê? É um paradoxo. Então, fica ligado, porque isso daqui é uma questão muito boa para cair na sua prova, tá? Aí, depois, continuando, tem a questão da dualidade, ou seja, sempre essa coisa,
da oposição, da questão do conflito, e aí tem o cultismo e o conceptismo. Aí aqui ele brinca com jogos de palavras e jogos de ideias, que trabalhado num texto você vai perceber se ele está trabalhando de fato com uma mudança de palavras simples ou com uma mudança de ideias. Mas não tem nem por que a gente aprofundar isso, porque na verdade o principal que a gente tem aqui, do paradoxo, é essa parte conflituosa, ou seja, é essa questão das antíteses e dos paradoxos. E aí você pega que os principais autores aqui são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos tem uma poesia religiosa, uma poesia filosófica, uma poesia amorosa e uma poesia satírica. Durante o início de sua literatura, quando ele era mais jovem, ele trabalhou muito a satírica e a amorosa, mas amorosa assim no sentido sexual mesmo. Depois, mais maduro, ele trabalhou muito a concepção filosófica e mais ao final da vida ele trabalhou a questão religiosa, como se estivesse mesmo pedindo perdão por todos os seus pecados. E tem o Padre Antônio Vieira, que trabalhou muito a questão dos sermões, e aí, obviamente, ele trabalhou mais a parte religiosa. Afinal de contas, era padre, ok? Aí, ainda na fase colonial, para a gente finalizar aqui, tem a questão do arcadismo. E o arcadismo, ele é um períodozinho assim de transição da fase colonial para a fase nacional. Então, você vai perceber que ele rompe um pouquinho com as estruturas, que a gente tem no Barroco, em busca de um clássico, que é de uma literatura europeia, e que ainda não fazia parte do nosso corpus literário aqui. Então você vai perceber que dentro do arcadismo tem uma busca pelo neoclassicismo. Classicismo, clássico é a literatura europeia. Então, quando ele bota neo, é um novo classicismo. E aí, nessa pegada, entra o tal do bucolismo. Então, o que vai acontecer? É como se a gente quisesse imitar a literatura europeia. E aí, nessa pegada, a gente vai acabar utilizando o quê? Uma linguagem mais clássica, mais erudita, mais padrão culto da língua de fato. E, neste momento, vem o tal do Fugere Urbem. Porque se a gente vai, de fato, se apegar ao clássico, é como se a gente quisesse estar num local sempre agradável. Então, essa concepção do Fugere Urbem é a fuga urbana, a fuga da cidade, é ir para a parte rural, mas na verdade para um ambiente bonito, um ambiente que seja agradável. Aí também se começa a analisar o que? O racionalismo. Aqui a gente vai perceber que nesse momento o homem não vai trabalhar como ele trabalhava na parte do barroco e deixava aflorar todos os seus sentidos. E por isso ele ficava conflituoso, entrava em conflito, porque ele deixava aquele tesão, aquele sentimento lascivo pela carne, pela sua amada aflorar, só que ele tinha a questão da religiosidade, então ele entrava em conflito. Aqui o camarada não vai mais trabalhar com um sentimento, ele vai ter mais uma pegada racional, então ele vai avaliar, isso aqui é bom para mim, isso daqui não é. Mas a gente ainda continua tendo o quê? A questão do carpe diem ainda. O cara, ele ainda quer, e aí por que ele vai querer? Porque ele vai querer fugir da cidade. Então, na verdade, ele simplesmente quer estar num local mais agradável. E aí, aqui neste momento, depois, a gente pega uma simplificação formal. Porque é o seguinte, obviamente, não vai ser uma linguagem
como eu disse anteriormente, uma linguagem cotidiana, uma linguagem informal, porque é uma busca pelo neoclassicismo. Só que se trabalhar neste período aquela estrutura clássica, padrão culto da língua apenas, muita gente não iria ter acesso, muita gente não iria entender. Aí o que o cara faz? Ele faz uma simplificação formal. Não significa que ele vai utilizar o texto informal ou um texto coloquial. Significa apenas que ele vai utilizar uma estrutura mais simples. Por exemplo, ao invés de o camarada colocar um período muito longo e fazer inversões muito comuns nas estruturas que o camarada poderia ter lá num texto clássico, ou então até mesmo no barroco, já que no barroco o camarada brincava ali com a poesia o tempo todo, aqui não, aqui o cara vai dar uma preferência pelo período na ordem direta e curto, porque aí ele facilita a compreensão da pessoa que está lendo, quando ele coloca primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, e quando ele coloca de forma curta aquele período, ele facilita a vida do cara, por quê? Porque não vai ter erro de concordância, então facilita a compreensão daquele texto. É em cima disso que a gente fala o quê? De simplificação formal. Não significa que ele vai utilizar uma linguagem informal, significa que ele vai utilizar uma linguagem mais acessível para ser entendida. Aí aqui nós temos os principais autores, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa com o livro Obras e Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Então, antes de passar para a fase colonial, para a fase nacional, para a gente deixar de lado aqui a fase colonial, eu só tenho uma coisa para te dizer. Nesta fase colonial, o período mais importante é o barroco. Dominou o barroco, dominou aquela questão do conflito, entendeu o que é antítese, entendeu o que é paradoxo, você consegue fazer uma questão com tranquilidade, ok? Agora vamos lá, ó. Agora, a gente vai entrar aqui na fase do romantismo e a gente vai entender as características, os principais autores, como esses textos foram trabalhados, tá? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala em romantismo, e a gente, por exemplo, pensa logo em amor, né? Romântico, aquele cara que é agradável, aquele cara que quer tratar a esposa. Obviamente, não só a esposa, né? A amada, de certa forma. Naturalmente, isso veio a partir de quê? A partir das análises das características do estilo epocal. Obviamente, se a gente fosse estudar literatura a fundo, a gente iria perceber que a literatura é nada mais, nada menos do que uma representação da sociedade da época. Porque a palavra literatura significa letrária, ou gramatike no grego, ou seja, é a letra em si, e é como a gente representa aquilo que a gente sente naquele momento, seja um sentimento amoroso, religioso, filosófico, por aí vai. Só que é um sentimento que é atrelado a uma sociedade a qual faço parte. Afinal de contas, ninguém consegue simplesmente colocar para fora um texto sem deixar suas marcas de pessoalidade. Só que essas marcas de pessoalidade são marcadas pela convivência do meio que aquela pessoa tem. Então, quando você quer, por exemplo, saber como era o estilo das pessoas em 1800 e tal, o que você faz? Você pega um livro desta época e aí você vai conseguir perceber todos os costumes que aquelas pessoas têm, porque todo livro que é produzido em um ambiente, ele marca o quê? As características daquelas pessoas. Se eu, por exemplo, fosse falar hoje, fosse escrever sobre uma situação que acontece aqui no Rio de Janeiro, ou então que acontece dentro da minha família, ou que acontece com os meus amigos, eu iria demonstrar o quê? Os costumes.
os valores, né? Aquilo que a gente concebe como moral, tudo isso. Então, a partir disso, a gente consegue perceber características. É óbvio que os grandes escritores, eles fogem um pouco dessa pegada, porque a gente faz o quê? A gente pega as principais características dos mais variados autores. E aí, aquilo que é comum a todo mundo, nem sempre pega o gênio. Mas a gente consegue perceber algumas características e é por isso que a gente consegue delimitar. Então aqui, quando a gente pega o romantismo, a primeira coisa que a gente tem é uma idealização da realidade. Você vai perceber que é um pouco contrário ao processo do arcadismo, em que o camarada trabalha aquilo que é racional. E que depois isso daqui vai ser quebrado, por quê? Meu irmão, quando o camarada começa a idealizar a realidade, é como se ele fugisse da sua vida. É como se ele ficasse pensando, aquilo é que é bom, aquilo é que não sei o que, e ele esquecesse de fato que está vivendo. Então é meio que algo subjetivo. Meio que subjetivo, não é uma realidade concreta. Aí nesta pegada, a gente vai brincar com o sentimentalismo e com o subjetivismo. O que é subjetivismo? É aquilo que eu penso de forma muito relativa, mas que pertence somente a mim. É a partir daí que vem o tal do eu lírico. Afinal de contas, o que é o eu lírico? É a voz do poema, mas aquela voz é o quê? É uma voz subjetiva, é uma voz individual, é o sentir daquele camarada. É a partir disso que entra a questão do individualismo. Eu me preocupo comigo, não com a coletividade, não com o outro. Então, o subjetivismo é muito disso, é muito de se preocupar apenas com o próprio umbigo, é uma questão individualista. E aí tem a questão do sentimentalismo. Afinal de contas, se eu me preocupo comigo, eu me preocupo apenas com o meu sentir. Mas esse sentimentalismo nunca é em relação à coletividade, é sempre em relação a quê? A um individual, ok? Continuando, tem a questão do culto à natureza e ao tal nacionalismo. Tanto é que a gente costuma brincar que é o ufanismo nacionalista. E a palavra ufanismo, ela tem uma pegada pejorativa. Afinal de contas, é como se eu simplesmente pensasse assim, tudo que eu tenho aqui é o que presta. O que vem de fora não presta de jeito nenhum. E aí, nestes padrões, entram duas coisinhas. E a principal é a questão do preconceito com o outro e, a partir disso, a xenofobia. Porque eu começo a achar tudo que é diferente daquilo que eu tenho, ou seja, da minha valorização nacional, da valorização da minha natureza, da valorização do pau-brasil, eu começo a indagar, a questionar a qualidade do outro. E aí começa a ter um sentimento ufanista, que é, na verdade, o exagero da valorização nacional. E aí entra, na verdade, a questão da xenofobia. Isso aconteceu muito em todos os regimes ditatoriais. Por exemplo, a Alemanha nazista de Hitler trabalhou muito isso. O que prestava? O que era deles. O que não era deles, não prestava. O ufanismo italiano de Mussolini, mesma coisa. O que prestava? O que era deles e não dos outros. Então, nesta pegada, existe um risco muito grande de ter a xenofobia. Presta o que tem aqui, o que vem de lá não presta. Mas é só para vocês entenderem, talvez, algumas impressões que vocês podem ter dentro de um texto, tá? Agora, a gente pega o escapismo, né? Tentando escapar da realidade, na verdade, tentando fugir da realidade, porque é uma realidade muito dura, muito difícil, e é por isso que tem o gosto pela imagem do sofrimento. É como se fosse bonito ser sofrido. Então, obviamente, neste momento, a gente pode até pensar em algumas concepções como é que eu vou dizer? De suicídio mesmo.
Porque o camarada começa a valorizar tanto o sofrimento dele é algo tão exagerado que viver já é algo difícil demais. E foi uma época que muitas pessoas cometeram o quê? Cometeram suicídio. Se você pegar alguns autores brasileiros, tiveram influência de um escritor inglês chamado Lord Byron e também imitaram nesse momento coisas que aconteceram. E aí pode perceber que lá na Inglaterra muita gente, quando começou a ler os textos do Lord Byron, começou a cometer suicídio. E aí você pensa, nossa, que loucura! Ora, isso acontece hoje em dia, gente. Se você parar para pensar, algo muito recente na nossa vida, que é um joguinho de computador, que aí todo mundo deve ter ouvido falar, que é a tal da baleia azul. É a tal da baleia azul. Meu irmão, as pessoas estão cometendo suicídio. Tudo bem que tem um comando ali, coisa e tal, mas é para vocês perceberem que às vezes as pessoas são fragilizadas psicologicamente. E aí, óbvio que isso se deve a uma questão não só pessoal, mas de família. Aí, se a gente for analisar a fundo, pedagogicamente falando, psicologicamente, você vai perceber que o período de 0 a 2 anos é muito importante para uma pessoa. Então, se ela não foi bem cuidada, se ela não recebeu estímulos de amor, ela se torna um jovem, um adulto inseguro. E aí, de repente, algum tipo de influência negativa pode levar para o mundo das drogas, pode levar para a questão desse sofrimento que a gente vai dizer que o cara pode entrar até em depressão. E aí, nesse momento, dependendo do que o camarada pega para ler ou a influência que ele tem, ele pode até mesmo cometer um suicídio. Mas a gente percebe que não é algo que acontece de forma pontual. É algo que já vem desde sua base e que vai influenciar em sua vida adulta. Obviamente, quem foi bem cuidado, quem recebeu todo o estímulo, não vai nem sentir. Posso fazer uma analogia agora para você poder entender isso. Hoje em dia, as pessoas falam muito do tal do bullying. E aí você deve pensar assim, nossa, que besteira, que papagaiada. Na minha época, era só zoação e estava tudo certo. Me chamava de orelhudo, me chamava de feio, de cabeçudo e estava tudo bem. Hoje em dia, cheio de mimimi. Só que é o seguinte, a família, a sociedade, ela foi mudando com o tempo. Então, o que acontecia, pelo menos na minha época? Hoje, eu tenho 34 anos. Então, eu sou da década de 80, nasci, na década de 80. O camarada da minha época, por mais humilde que fosse, de repente, ele tinha uma estrutura familiar coesa. O pai podia passar o dia inteiro na rua trabalhando, mas a mãe ficava o quê? O dia inteiro dentro de casa. E, normalmente, era uma mãe chata. Mãe chata. A minha mãe, por exemplo, foi chata pra caramba, mas a gente tem que agradecer mãe chata. Por quê? Porque tá ali cuidando, se diz não é porque é algo ruim, mas tá ali o tempo todo dando amor, dando afeto, dando carinho. Então, se eu vou pra escola, alguém fala, tu é feio, tu é não sei o quê. Aí eu volto, pô, mamãe, fulano falou que eu sou feio. Aí o que a mãe faz? Você não é feio nada, meu filho, você é lindo. Quer saber? Vai lá e fala que ele é feio também. E pronto, acabou. E foi, Brasil. E aí o que você faz? Tá maluco, pô, sou feio. Esse moleque é mentiroso, pô. Quem fala a verdade é minha mãe, eu sou bonito pra caramba. Agora, hoje em dia o que acontece? O cara que é pobre e o cara que é rico também. Porque o pobre, infelizmente, às vezes não tem tempo para poder cuidar da criança, porque está o tempo todo trabalhando, tentando se virar nos 30, ou até mesmo muito pior. Às vezes não tem uma estrutura familiar adequada. Às vezes aquela criança é filha de um drogado, é filha de, sei lá, de alguma pessoa que tem problemas sérios, ou então é largada mesmo, abandonada. Aí o que acaba acontecendo? Ela não cria uma questão de segurança, porque ela está ali o tempo todo sofrendo. Então, quando é mais jovem, alguém zoa, caraca, pega muito e não tem ninguém para defender, não tem ninguém para falar o contrário. Mas o rico também é a mesma coisa. Às vezes o rico está ali pensando em dinheiro, pensando em grana. Não que seja sempre assim, obviamente. Aí é aquela criança criada de repente com a babá. Mas a babá, nem sempre, claro, às vezes ela até vai dar um suporte legal, mas às vezes não, pô. Às vezes ela tem filho também, então ela está ali só fazendo coisas superficiais. E o amor, de fato, é amor de pai e mãe. E se aquela criança não tem, pode ser até da empregada, pode ser até da babá, mas não é do pai e da mãe. E aí ela fica meio que insegura. Aí o cara fala que ele é feio, fala que ele é esquisito, fala que não sei o quê, aí ele sofre. E aí é o tal do bullying. Mas, na verdade, existe uma diferença entre a zoação e o bullying, A zoação é aquilo que você faz
zoou, coisa e tal, ficou naquilo mesmo. O bullying é algo constante, é algo que fica ali perturbando, machucando, coisa e tal. Mas, se o camarada é safo, desenrolado, porque na época que era criança recebeu todo o carinho do mundo, ele se livra disso. Mas, às vezes, o cara é fragilizado psicologicamente, e aí isso faz o cara entrar em conflito, faz o cara entrar em depressão, faz o cara cometer suicídio, e isso aconteceu muito nessa época. Aconteceu muito, porque o cara, meu Deus do céu, viver realmente é muito difícil. Aí ele idealizava uma realidade maravilhosa que não existia, e aí vinham aqueles textos extremamente conflituosos, de sofrimento, imbuídos de tristeza. O camarada cometia suicídio. Fulano cometeu suicídio, é bonito cometer suicídio. É bonito morrer jovem. E isso aconteceu muito nessa época. E agora a gente vai pegar aqui, e vai perceber que existiu a questão da poesia e a questão da prosa no romantismo. Quando a gente fala de poesia, a gente tem que dividir em 3 gerações. A gente tem a primeira geração com Gonçalves Dias, que trabalha a questão dos cantos, e aí, nesse momento ele trabalha muito a questão do nacionalismo. Gonçalves Dias trabalha muito isso, muito isso. Você com certeza, e a torcida toda do Flamengo lembra daquele: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A questão ali do texto que fala da canção do exílio. O cara saiu daqui, foi para outro local, e ele começa a valorizar o local de origem, As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lá, no caso, é o Brasil. Ele está exilado, está fora do país, e ele começa a fazer isso. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele valoriza muito a questão nacional. Isso é muito relatado pelo Gonçalves Dias, na primeira geração da poesia romântica. Agora, tem a segunda fase também, a segunda geração, que já é algo mais relacionado a essa questão do sofrimento, com o Álvares de Azevedo, que morreu muito jovem e que tem como influência o Lord Byron. Então tem a Lira dos 20 anos, que era assim, o auge da vida. Muitas pessoas morreram com 20 e poucos anos. Uma pessoa naquela época com 40 anos era um idoso. Eu, por exemplo, quando era jovem, eu pensava isso. Eu pensava que 40 anos era velho pra caramba, E hoje em dia, a gente tem pessoas vivendo aí com 80, 90, 100 anos de forma lúcida, de forma sã. Mas, nessa época, impensável. As pessoas morriam jovens. E aí também, Noites da Taverna, afinal de contas, esta fase foi a fase do sofrimento. Foi a segunda geração, e o grande representante é o Álvares de Azevedo, que reza a lenda que morreu, inclusive, virgem. Porque ele ficava o quê? Idealizando uma realidade, idealizando a mulher, a mulher virgem, a mulher pura, e ele mesmo, não chegou junto. Agora, tem uma terceira geração que é muito rica, porque ela é tipo uma preparação para a questão do realismo, que foi um momento muito rico na nossa literatura. E o grande representante é o Castro Alves, que trabalha Espumas Flutuantes e Os Escravos, que foi sua grande obra, porque ele aqui vai falar de temas sociais, ele vai falar da questão da escravidão. Então, já começa a quebrar o quê? Aquela idealização da realidade. Ele agora vai trabalhar a realidade nua e crua. Ele vai começar a analisar criticamente, mas só uma preocupação com o individual. Aqui, essa terceira geração é como se fosse uma ruptura do romantismo com o realismo, que já vai prestar mais atenção no nosso mundo concreto, no nosso mundo real. Então aqui ele não se preocupa mais com a questão do individual, ele já se preocupa com a questão do coletivo. Então quando o camarada coloca um texto do Castro Alves, com certeza é para poder falar da época da escravidão, mas é para mostrar os problemas sociais, porque a escravidão é um problema social. E aí nesse momento ele não se preocupa com o individual, ele se preocupa com o quê?
com o coletivo, com a situação de toda uma categoria, no caso dos escravos. Ok? Tranquilo? E também tem a questão da prosa. Aí na prosa, a gente também vai dividir em algumas etapas. A gente tem o que a gente chama de prosa do romance urbano, do romance regional, do romance histórico e do romance indianista. Ou seja, aqui nós temos 4 tipos de romances. Aí a gente vai entender aqui quem são os principais e como é que isso funcionou. Romance urbano, o grande representante foi o Joaquim Manuel Macedo com o livro A Moreninha. O que acontece nesse tipo de literatura? É uma literatura que trabalha, obviamente, já que é um texto em prosa, um texto que possui estrutura linear, com início, meio e fim, a base da narração. É uma história, é uma história. Quando a gente fala de poesia, não tem essa questão do início, do meio e do fim. E a gente pode até traçar uma diferença entre poesia e prosa, pensando tradicionalmente. Obviamente, se a gente for estudar a fundo, a gente até perceber que não é bem isso. Na verdade, a diferença deveria ser entre prosa e poema, mas não importa. Tradicionalmente, é assim que o camarada faz. Poesia é aquele texto que não precisa normalmente de uma estrutura linear. O camarada pode começar pelo meio, ele pode começar pelo final, ele pode brincar com as palavras, ele pode fazer em espiral, não está nem aí. Agora, texto em prosa é um texto que tem início, meio e fim. E aí, mal e porcamente comparando, o que seria a linha para o texto em prosa seria o verso para a poesia. O que seria o parágrafo para o texto em prosa seria a estrofe para a poesia. Então, vamos supor que você esteja ali trabalhando uma questão na sua prova com uma poesia. Aí ele fala assim, bota um soneto, sei lá, que tem 2 quartetos e 2 tercetos. Aí ele bota assim, na segunda estrofe, então tem lá, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. Quando ele fala na segunda estrofe, ele está falando aquele segundo bloco ali, que é o correspondente, de repente, ao parágrafo. Se o camarada fosse falar de segundo parágrafo, você iria entender. Agora, quando o camarada fala assim, no verso 5, é, de fato, um correspondente da linha. É como se você fosse a linha 5. Então, tem que ficar ligado nisso. E aí, quando ele fala aqui do romance urbano, ele se preocupa em, na sua narrativa, descrever a cidade, descrever o ambiente urbano. E aí você vai perceber como era a sociedade urbana daquela época, ou seja, como era a cidade, como era, na verdade, a capital, como é que funcionava aquilo dali. Então, você vai perceber. Tem também a questão do romance regional, do romance histórico e do romance indianista, que o grande representante foi quem? José de Alencar, um grande escritor da literatura nacional, da literatura brasileira. Aí ele tem, quando ele fala de regime, de romance regional, o gaúcho, para mostrar o que acontecia lá na região do sul. E aqui é o seguinte, é um romance regional de fato. Tanto é que se o cara que é do sul lê, ele entende até melhor que o cara que mora, por exemplo, no Nordeste, porque é algo muito